Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está aqui agora, nesta manhã. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Mar. Casagrande. Bom dia, Anne. Bom dia, Jackson. Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Que saudades deste café. Tenha um bom dia para todos e todas. Estamos ainda na missão correria. Daqui a pouco eu pego o Uber para pegar o ônibus de volta. Então nós vamos dar uma acelerada hoje, tá bom? Então marca aí o arroba do seu amigo, compartilha, né? Daqui a pouco a Prod manda no grupo do WhatsApp. E vamos começar. Bom dia, Tati. Bom dia, Josi. Já pega a sua Bíblia e abra em Zacarias, capítulo 8, versículo de 1 a 8. Minha santa, ainda daqui a pouco eu tenho que pegar o ônibus, hein? Vou ter que correr aqui, que eu tenho que pegar o Uber pra ir na rodoviária. Bora! Então, marca o arroba aí, chama pro café, envia este aviãozinho aqui embaixo. Vou mandar aqui uns aviãozinhos pra gente chamar a galera, pra gente começar o nosso cafezão da manhã com Jesus. A nossa Prod já mandou aqui pra galera e nós já vamos iniciar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Zacarias capítulo 8, versículo de 1 a 8. A palavra do Senhor dos Exércitos foi manifestada nos seguintes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: tomei-me de forte ciúme por Sião, consumo-me de zelo ciumento por ela. Isso diz o Senhor: voltei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada Cidade Fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Isso diz o Senhor dos Exércitos: velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão, devido à idade avançada. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Isto diz o Senhor dos Exércitos: se tais cenas parecem difíceis aos olhos do resto do povo naqueles dias, acaso serão também difíceis aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Isso diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. Eu os conduzirei e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão meu povo e eu serei seu Deus, em verdade e com justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu serei seu Deus em verdade e com justiça. Deus é o nosso único e Senhor. Ele é misericordioso e justo. Ele age com compaixão, misericórdia, amor. Só que ele age com justiça também. Ele perdoa, ele acolhe, ele reconcilia com aquele que se arrepende, com aquele que está arrependido dos seus pecados, dos seus erros, das suas faltas.
Ele se reconcilia, Ele perdoa quando, de coração sincero, nós vamos até Ele e reconhecemos os nossos atos falhos. Ele nos perdoa. Só que aquele que não reconhece, aquele que não pede perdão, aquele que não reconhece e não pede perdão, a justiça vem. E Ele é justo. Ele é justo. Porque Ele acolhe. Mas se aquela pessoa ela não reconhece, não se arrepende dos seus erros, se acha autossuficiente de não precisar de ninguém, acha que é o dono da verdade, acha que sabe tudo e que não precisa de Deus e que é autossuficiente, né? Não é nem dependente emocional de ninguém e nem dependente de Deus. A pessoa é autossuficiente. Ela se basta. Esse é o tal do orgulho. Achar que aquilo que a pessoa é por mérito, por graça dela. É não reconhecer que somos criaturas. De criaturas, nos tornamos filhos por adoção por meio de Jesus Cristo. No dia do nosso batismo, no dia que nós somos imersos nas águas do batismo, ali nós nos tornamos filhos e filhas amados. Ali nós, cristãos, recebemos a nossa identidade. Ali nós reconhecemos a nossa verdadeira identidade de filho e filha amada de Deus. Então, neste momento, nessa hora, neste início de semana, eu já quero pedir para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, te convença que sem Deus, você e eu não somos nada. Sem a presença viva, real dele, não somos nada. Se eu estou falando aqui para você agora, se você está me vendo, se eu estou gesticulando, é porque Deus soprou sobre as minhas narinas e me deu vida. Vida. E nós temos vida. E o que Ele quer agora nos dar é vida eterna. Ele quer nos garantir na eternidade. Só que para Ele nos garantir na eternidade, eu e você precisamos romper com o nosso orgulho. E esse orgulho, todos seres humanos nascem. Por que, Vinícius? Por conta do pecado original. Por conta do pecado de Adão e Eva. Infelizmente. Então eu e você, ser humano, não tem como nós escaparmos desses pecados. Mas tem como nós combatermos esses pecados. E como que nós combatemos o orgulho? Com muita humildade, com muita humilhação, reconhecer os pecados, chorar os pecados. Nós combatemos o orgulho assim. É assim que nós venceremos a inclinação para o mal, a inclinação para o erro, a inclinação que tem nos levado para longe da vontade de Deus. Ele é o nosso Deus, em verdade, em justiça, em misericórdia e em santidade. Santidade. Misericórdia Ele quer e não sacrifício. Você não é obrigado a estar aqui. Você não é obrigado a seguir o caminho dele. Ele não te obriga a nada. Ele não te impõe nada. Ele te faz livre. Ele te deixa livre. Para você escolher. Para você tomar a sua decisão. Ele nos presenteou com livre-arbítrio. Ele nos dá liberdade, livre-arbítrio. Para nós tomarmos as nossas decisões. E fazermos as nossas escolhas. Se nós escolhermos
pelo caminho dele, pelo plano que ele já planejou antes da fundação do mundo, eu e você alcançaremos a vida eterna. Se eu e você não entrarmos nisso, infelizmente, pode ser que a gente não alcance a vida eterna. Pode ser que a gente não alcance o paraíso. E se a gente não alcançar o paraíso, se a gente não alcançar a vida eterna, a culpa não é de Deus. Aí você vai bater no peito e vai dizer: por minha culpa, minha tão grande culpa, que eu perdi o céu. Amém? Eu vou um pouco mais rápido hoje, que daqui a pouco eu tenho que pegar o Uber, que eu tenho que pegar o ônibus, tá? Então eu tô em São Paulo e aqui é uma loucura. Pra você que mora em São Paulo sabe o que eu tô falando. Então eu vou dar uma acelerada. Mas essa primeira leitura eu quis focar bem na dependência de Deus, de reconhecer que Ele é soberano, majestoso, magnânimo. E que eu e você precisamos nos lembrar que sem o sopro de Deus, eu e você não somos nada. Amém? Então pega agora aí em Salmo 101. Salmo 101, versículo 16. Aqui é maravilhoso, mas é loucura mesmo. É verdade, Fábia. É maravilhoso. Uma semana eu fiquei aqui em São Paulo. Estou maravilhado com isso. A primeira leitura foi Zacarias, capítulo 8, versículo de 1 a 8. Agora nós vamos ler o Salmo 101. Não sei se vai ter café da tarde, né? Faz uma semana que eu tô longe da minha esposa e dos meus filhos. Então, né, preciso ser presente, né? Então não vou garantir. Mas de qualquer forma, amanhã, terça-feira, nós temos um encontro junto com os servos de Cristo às 17 horas. E eu estarei falando sobre Jesus, sobre os homens da Bíblia. Então os servos com Cristo vão abrir uma live e eu vou entrar no horário do café da tarde para a gente partilhar deste momento, tá bom? Salmo 101, versículo 16, versículo 17, a resposta do Salmo é a seguinte: o Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Versículo 16, as nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escrevia isto, e um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Uau. Versículo 29 do Salmo 101. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência. Versículo 22 e 23. Para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém. Quando os povos e nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Todas as pessoas, todas as nações, todas as gente louvarão o Senhor, porque Ele é o nosso Deus, o único Deus. Ele é o nosso único Senhor. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso comandante. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso pastor. Nós servimos, nós nascemos para servir o reino de Deus. Eu e você temos o propósito como cristão. Preste atenção. Eu e você temos o propósito, a missão de
fazer Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, conhecido e amado por todos os séculos dos séculos, por todos os 4 cantos da cidade. 3 bilhões de pessoas ainda não conhecem esse Deus. Todo joelho se dobre nos céus, na terra, nos infernos, se dobre e reconheça que Ele é o único Deus. Até os demônios se rebaixam, se prostram diante da presença do Senhor. Eles obedecem. Obedecem não, eles desobedecem, né? Eles se rebelam. Mas todo o céu, toda a terra, todos os infernos, todo joelho se prostra diante dele, reconhecendo que ele é o soberano, magnífico, o único, a ser adorado, a ser glorificado. A ele somente nós dependeremos eternamente. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora, a mãe de Jesus, diz, preste atenção lá em Lucas capítulo 1, eis aqui a escrava, dependente do Senhor, faça-se em mim, faça-se aqui no seu servo, no teu filho, o que tu quiseres, a tua vontade. Nossa Senhora olha para os servos no casamento e fala, servos, faz o que ele diz. Não é o que ela diz, é o que ele diz. Então, nós adoramos somente a Deus. Nossa Senhora nos aponta para Deus. Nossa Senhora diz um sim que destrói toda a maldição que Eva causou pela desobediência. Pela desobediência. Nossa Senhora é a nova Eva. Nossa Senhora é a nova aliança. Que, como mãe que acolhe seus filhos, ela nos acolhe e nos traz de volta na presença de Deus. Ela vai lá e resgata os filhos que se perderam. Os filhos pródigos que quiseram pegar sua herança, ir para o mundo, gastar tudo. Ela traz de volta. Ela está te trazendo de volta. Você sabe que você estava afastado da oração. Você estava afastado de Nossa Senhora. Você estava afastado de Nossa Senhora. Você sabe que você estava. E a partir de hoje, você vai voltar a rezar o rosário. Rezar o Santo Terço. Você vai pedir o auxílio a Nossa Senhora e você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Você vai adorar em línguas a Deus. Você vai adorar em espírito e em verdade. Em tudo você vai dar graça. Em tudo você vai dar graça. No momento da tribulação, da dificuldade, dos problemas, ore em línguas. Eu te louvo, Deus, eu te adoro, eu te exalto, glorificado e adorado seja o teu santo nome. Você vai adorando, vai rezando o terço. Ave Maria, cheia de graça. Você vai se colocando diante da presença de Deus, reconhecendo, perdoai os meus pecados. Perdoai os meus pecados. Nossa Senhora, me auxilie, me ajude a voltar para Deus. Amém, Pedrinho. Glória a Deus, meu amado. E o evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículo de 46 a 50. Lucas capítulo 9, versículo 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes:
quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de ontem. Quem não está contra nós, está ao nosso favor. Ah, mas ele não é judeu, ele não é cristão, ele não é católico. Se ele está falando no meu nome, deixe que ele fale. Deixe que... Se ele está fazendo bem, se ele está evangelizando, se ele está ajudando o próximo, se ele está amando o próximo, como assim mesmo, se ele está reconhecendo a autoridade suprema de Deus, deixe que ele fale. Deixe que ele fale. Independente de qual religião. Voltou, vocês estão me ouvindo, sim ou não? Agora sim? Show, vamos esperar só um pouquinho a galera voltar. Eu já continuo a partilha. Vamos voltando. Então nós estamos meditando sobre Lucas capítulo 9, versículo 46 a 50. Vou esperar mais um pouquinho todo mundo voltar e eu já continuo aqui, ainda tem mais 5 minutinhos. 5 minutinhos nós já concluímos aqui o raciocínio, tá bom? Voltamos? Então beleza. Bora. Esperando a galera voltar. Enquanto isso eu vou recapitulando o que eu estava falando. Então Jesus estava falando para os discípulos que se aquela pessoa não está contra nós, ela está ao nosso favor. Se aquela pessoa ela está fazendo o bem, se ela está amando o próximo, ela está ao nosso favor. E o que eu falava é, nós temos uma péssima mania de só olhar o defeito do outro, só olhar as más qualidades do outro.
E nós precisamos olhar as boas qualidades do outro. Nós precisamos olhar o bem que o outro faz, independentemente da religião que ele tem, independentemente se ele é católico ou não. Jesus está falando, se ele não o proibais de pregar, não o proibais de anunciar. Versículo 50 de Lucas 9. Não o proibais dele falar. Se ele está fazendo bem, se ele está alcançando pessoas, se pessoas estão sendo transformadas, independentemente da religião, do que ele vive ou não, ele está ao nosso favor. Entendeu? Então, nós precisamos começar a mudar dentro de nós esse pré-julgamento, de ficar julgando pelo ato errôneo que aquela pessoa comete. Sim, ela vai errar, eu vou errar, você vai errar, nós vamos errar. Porque nós somos pecadores, como eu falava, por conta do pecado original. Nós pecamos contra o céu, contra a terra. Nós pecamos, nós erramos, mas nós precisamos extrair o melhor do outro. O que Deus ele extrai, né, da rosa, né, da flor? Ele extrai o melhor da flor. Ele não olha os espinhos que tem ali no caule, na haste, sei lá. Ele não olha, ele extrai o que tem de melhor dentro daquilo que ele criou. Então eu e você, preste atenção, eu e você não temos o direito, Deus não nos deu o direito, o néctar, né? Deus não nos deu o direito de nós ficarmos falando da vida do outro, ainda mais de forma negativa. Sabe por quê? Quando você fala de forma negativa do outro, você está matando o outro para a pessoa em qual você está conversando. E isso é um pecado grave. Isso é um pecado grave. Isso é fofoca. Isso é o pecado da língua. Isso mata mais do que pólvora. Nós precisamos aprender a silenciar como Nossa Senhora. Nós precisamos aprender a falar na hora certa. E se a pessoa está evangelizando, está fazendo o reino acontecer, glória a Deus. Não sei se vocês ouvem aí na realidade de vocês, mas aqui na nossa realidade é assim. A Colo de Deus está roubando os nossos jovens da pastoral jovem, do ministério jovem, do grupo de oração. Ai, que dor de cabeça que isso dá, né, meus santos? Ah, se eles soubessem, nós só queremos evangelizar. Nós só queremos trazer de volta aqueles que se afastaram da igreja e da fé. Essa é a missão do cristão. Nós carregamos isso como valor inegociável. Nós, Colo de Deus, não queremos ninguém para Colo de Deus. Não quero. Eu não quero. Vocação é algo individual. Entendeu? A vocação, o chamado, Deus ele faz individualmente para cada um. Então, nós não queremos roubar ninguém de ninguém, porque ninguém é dono de ninguém. Primeiro que ninguém é dono de ninguém, né? Nós somos livres. Deus nos fez livre. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Então nós não somos dono de ninguém. Nós não temos o direito de tomar conta da vida de ninguém, meus amados. É muito triste, mas hoje dentro da igreja isso tem. Vocês sabem disso. Como que pastorais, ministérios, comunidades, grupos. Ah, aquele fulano não pode, aquele grupo não pode porque eles roubam os nossos jovens. Que demoníaco, né, gente? Que demoníaco. Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Meu amado, se aquele fulano de tal, ou aquele grupo tal, tá expulsando os demônios no nome de Jesus, ele tá no nosso time, ele é da nossa família, ele tá professando a mesma coisa que nós estamos professando. Não é porque ele não é do nosso grupo, do nosso movimento, que ele não tá no mesmo mover. Tudo concorre, tudo vai até Jesus. Jesus é o fim último de todas as devoções, todos os movimentos, todos os grupos, todas as comunidades que existem. Cristã, óbvio.
todas. O fim último é Jesus. Você pode ser devoto de Santa Teresinha, de Beata Helena Guerra, de São Francisco de Assis. Você pode ter a devoção que for, você pode fazer o rosário que for, só que tudo chega em Jesus. Porque Jesus é o nosso soberano. Ele é o único Deus. Ele é o único que pode agir com misericórdia e justiça. Eu e você somos discípulos. Nós precisamos ser obedientes e obedecer o que ele diz. Ide pelo mundo pregar o evangelho a todas as criaturas. Esse é o nosso papel. Pregar o evangelho e ensinar as coisas do reino. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não tem problema que nós fizemos duas lives. Depois eu vou juntar as duas. Nós vamos colocar no canal do YouTube, tá bom? No meu canal do YouTube. Não sai meio-dia hoje, tá? Porque eu vou estar ainda na estrada. Mas vai sair em breve, tá? Beijo no coração. Eu amo vocês. Estava com saudade já deste café maravilhoso. Se Deus quiser, à tarde eu volto lá no meu Instagram. Para quem não me segue ainda, @vinãocolodedeus. VINAO Colo de Deus. Me segue lá que eu faço esse café também da tarde. Muitas vezes com o Padre Silvano, vocês sabem que ele é do Reteteco, do Fogo. E 17 e 1 da tarde, de segunda a sexta, tá bom? Então, nós nos encontramos aí, tamo junto, Deus abençoe, uma excelente semana, conte comigo, é nóis.